Seja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um episódio do programa Todo Dia com Jesus, alcançando a vida plena. E é com muito prazer que estou aqui, Elbert Gonçalves, para darmos continuidade a essa jornada da conversão verdadeira, para falarmos das cartas de Paulo e para aprofundarmos um pouco mais nessas cartas passo a passo, porque não se trata de velocidade, mas se trata de direção certa e a conversão ela acontece para Cristo e acontece em Cristo. E um dos pilares que nós iremos trabalhar hoje é o arrependimento, que esse passo 4 nós vamos trabalhar a mudança real, a mudança verdadeira. Então, o nome desse episódio é metanoia, né, que é a mudança de mente, quando Deus muda a sua direção. E antes de entender o que nós iremos falar hoje, precisamos lembrar onde tudo começou. Então, no primeiro episódio, nós falamos sobre o encontro de Paulo com Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos 9, Paulo encontra com Jesus no caminho de Damasco. E ali nasce toda a nossa jornada. Ali é o ponto, né? O marco, o pontapé inicial, onde Paulo cai, é confrontado e a sua vida é interrompida. Episódio 2, nós falamos sobre o despertar espiritual. Na carta aos Efésios, Paulo ele mostra que muitas pessoas estão vivas fisicamente, mas estão mortas espiritualmente. E esse despertar revelou algo que precisava mudar. E Paulo, quando ele tem esse encontro com Cristo, aquela luz o cega, ali ele se desperta, ali ele fica cego para dentro, na verdade, fica cego para fora e começa a enxergar para dentro. E dali as escamas caem e ele, de fato, começa a enxergar as coisas diferentes. No terceiro episódio, nós trouxemos a consciência do pecado. Paulo, ele tem um encontro, ele tem um despertar, e aí ele se torna consciente do que é pecado diante do Senhor. Então, nas cartas aos Romanos, foi mostrado que todos pecaram e o problema não estava nos outros, mas estava dentro de nós. E agora chegamos aqui com a seguinte pergunta: depois de reconhecer o pecado, o que você faz? Ok, despertei, reconheci o pecado, qual que é o próximo passo? E aí, nós vamos para a segunda carta aos Coríntios, onde que traz muito esse arrependimento verdadeiro, esse arrependimento genuíno e essa metanoia. E na segunda carta, nós vamos ler a partir do versículo 8, é uma passagem um pouco curta, mas que vai ser o texto central do nosso programa de hoje, né, do nosso episódio, que diz assim, versículo 8: porque, embora vos tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo, mesmo se me arrependesse por perceber que a mesma carta que vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me regozijo não de que fostes entristecidos, mas de que fostes entristecidos para o arrependimento, porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebesseis dano por causa de nós. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação,
da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque é isto mesmo que, segundo Deus, vos entristeceu. Quanto cuidado vos produziu? Sim, que apologia, sim, que indignação, sim, que temor, sim, que desejo veemente, sim, que zelo, sim, que vingança. Em todas as coisas provastes ser inocentes nessa questão. E para complementar, eu queria ler o versículo 1 do capítulo 7. Diz assim: tendo, portanto, amado essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, aqui nós percebemos, vamos falar um pouco do conteúdo dessa segunda carta aos Coríntios, e para entendermos esse arrependimento, nós temos que entender o que significa a metanoia, que é a mudança de mente. Metanoia significa mudança de mente, mudança de direção e mudança de rota. Mas espiritualmente significa abandonar o velho caminho e voltar para Cristo. E aqui, nesse capítulo 7, Paulo traz a tristeza como certa. Paulo aqui apresenta duas dores para a gente: a tristeza do mundo e a tristeza segundo a Deus. Então, o que a gente quer trazer para vocês que nos ouvem nesse momento e nos assiste? Temos que ter um despertar, e esse despertar, ele vem pelo poder do Espírito Santo. Despertar é aquele contato com Cristo, mas somente ter o contato com Cristo por si só não basta. É preciso ter um processo de aceitar essa mudança durante o processo. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo deu, mas Paulo precisou passar pelo processo de despertar e precisou passar pelo processo de reconhecer o pecado. E quando a gente reconhece o pecado, pode acontecer duas situações. Primeira situação, dá aquela tristeza do mundo, que é culpa, vergonha, remorso e autopiedade. Essa tristeza, ela traz um resultado que é nenhuma mudança real. É isso que Paulo está trazendo para nós nesses versículos e nessa carta. Ele traz também uma segunda tristeza, que é segundo Deus. Essa tristeza, ela gera reconhecimento, ela gera quebrantamento, mudança e restauração. Quando você tem essa tristeza de Deus, o resultado é salvação e transformação. Nós temos que entender a diferença entre remorso e arrependimento. Por quê? Ah, eu pequei, eu sou um pecador. Então, quando a gente está passando por essa jornada, é preciso entender cada passo que iremos trabalhar aqui. É o passo de entender o primeiro contato de Paulo com Jesus, o contato de despertar, o contato de entender o que é pecado, e agora o contato de entender o que eu vou fazer com esse meu nível de entendimento a partir de agora que eu sei o que é pecado. Só que temos duas situações. Ou você pode ter remorso, que é chora, sente culpa, é emocional, é temporário e tem medo das consequências. Aquela pessoa que tem o remorso, ela só chora, sente uma culpa, tem uma emoção, mas o que acontece? É temporário, porque ela vai deixar que esse sentimento passe e a consequência é não ter mudança real.
e ela tem medo das consequências. Mas quando esse arrependimento genuíno e verdadeiro, que é o pilar que nós estamos trabalhando agora, pilar do arrependimento, o que que acontece? Ao invés de chorar, a pessoa ela muda. Ao invés de sentir culpa, ela corrige a rota. E o que que seria corrigir a rota? Mudança de mentalidade, de comportamento, de atitude, de pensamento, de postura, de hábitos. Correção de rota é voltar para Cristo. E ao invés de ser uma mudança emocional, é uma mudança transformacional, permanente e amor por Deus. Então, nós temos, de um lado, uma mudança temporária, a partir de um sentimento que vai passar, e a pessoa ela só tem esse medo porque ela tem medo das consequências, né, que é o famoso medo de ir para o inferno. Só que existe um arrependimento genuíno, verdadeiro, que nós estamos tratando aqui, um, uma mudança transformacional, de transformação, de mudança verdadeira. E além, ao invés de ser temporário, é permanente. Só que você faz isso porque você ama a Deus. E esse amor, ele vem através do temor e não medo. Por isso que eu li o versículo 1 do capítulo 7, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E esse aperfeiçoamento da santidade, e é muito importante, as pessoas geralmente nos criticam, né, ou criticam esse processo de conversão, porque acham que quando você aceita Jesus, você virou santo, você é melhor que os outros, você pode julgar, você pode apontar o dedo. Pelo contrário, e aqui esse versículo 1 do capítulo 7 é a prova do que o cristão deve ter como meta na sua vida, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E esse aperfeiçoamento, ele vem através do arrependimento, que é mudança, correção de rota. É você ir contra o mundo, é ir ao contrário do que o mundo prega ou do que o mundo faz. É sair do mundo e ir para a Bíblia, e ir para a palavra, e ir para Cristo. É Cristo como fundamento e como base da sua vida. Então, esse arrependimento de correção de rota, ele de fato se transforma, ele de fato é permanente e você faz isso não com medo de ir para o inferno. Você faz isso porque você ama tanto Deus, tem tanto temor, porque você entende aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E aí nós já falamos sobre isso. É, conhecer a história, conhecer o que Cristo fez é uma coisa. Reconhecer Jesus é outra. Reconhecer a cruz, reconhecer o que Cristo ele veio, fez e viveu e que ele vai voltar. E as evidências do verdadeiro arrependimento, Paulo lista lá em 2 Coríntios versículo 11, é a diligência, a defesa, indignação, temor, saudade, zelo, justiça. Esse arrependimento, ele gera estes frutos reais, porque o próprio Cristo diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, quando a gente vem entendendo esse conteúdo, nós temos que entender o contexto da época, como que estava a igreja de Corinto. Por que que Paulo escreveu essa carta? Por qual motivo, qual objetivo e qual era a intenção? A igreja de Corinto, ela estava em crise. Uma igreja imatura, uma igreja orgulhosa, uma igreja permissiva moral, uma igreja cheia de divisões e com uma falsa espiritualidade.
E Paulo confronta essa igreja com amor maduro, um amor bem maduro. E quem ama transformação aceita o confronto. Por mais que a carta de Paulo era dura, Paulo entendeu que eles ficaram tristes por pouco tempo. Versículo 8, olha. Porque embora vos tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo. E o cristão verdadeiro é aquele cristão que não tem receio de falar a verdade, doa quem doer. Paulo, ele sabia da verdade, ele tinha verdade, ele pregou a verdade. Só que essa igreja, ela não praticava. Por isso que estava em crise. E aí Paulo vai e escreve a carta. Aceitar esse confronto é o primeiro passo para a transformação. Então, quando Paulo ele diz: porque embora vos tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo, mesmo se me arrependesse ou perceber que esta mesma carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Então, eles pegaram o recado, entenderam e se arrependeram, segundo uma tristeza, segundo Deus. E aí, nós precisamos entender essa conexão que é a verdadeira conversão, a verdadeira mudança de rota e a verdadeira mudança de postura. Porque quando nós vemos Paulo, ele aqui, né, a base das suas cartas, vamos usar ele como exemplo. Paulo, antes, ele perseguia cristãos, defendia sua religião e vivia pela própria justiça. Então, Paulo é um antes de se encontrar com Cristo e se torna outro após esse encontro. E o se tornar aqui é muito importante. Então, depois, o que acontece com Paulo? Lá em Atos 9. Paulo, ele para, fica cego, jejua e espera Deus. E nesse quadro comparativo, nós temos um Paulo que perseguia, um Paulo que era cheio de orgulho, um Paulo que tinha controle e um Paulo religioso, perseguidor, orgulhoso, controlador, obsessivo, né? E religioso. Esse, vamos falar, Saulo. Paulo se torna quem? A partir de Cristo. É aqui que é a chave. Quem nós nos tornamos a partir de Jesus. Porque tem muitas pessoas que conhecem, encontram, se relacionam, mas não passam para o outro lado, que é o lado da mudança. E aí Paulo ele se torna quem? Aquele que pregava, aquele que teve uma rendição, aquele que se tornou totalmente dependente de Cristo e aquele que tinha um relacionamento com Cristo. E aí, lá em Romanos 6, Paulo ele se aprofunda nesse processo. Então, nós estamos falando do pilar arrependimento e entendendo onde Paulo traz esse pilar nas cartas. Lá em Romanos, Paulo ele traz muito sobre morrer para o pecado. E aí Paulo confronta como viver no pecado após conhecer a graça. Então, esse direcionamento é para que você, estando nesse quarto passo, você vá para a Bíblia e leia as cartas, porque aqui, infelizmente, a gente não tem muito tempo para falar de tudo. Então, a gente está trazendo pontos para que você vá em Romanos 6 e entenda que Paulo está trazendo esse entendimento de morrer para o pecado. E a partir do momento que você
conhece a graça, conhece Cristo, reconhece Cristo, não tem como mais viver no pecado. E aí, lá no capítulo 7, Paulo, ele traz esse conflito interno, que é a luta contra a carne. E no capítulo 8, ele traz a vida do Espírito. Então, Paulo ele traz esse direcionamento na carta aos Romanos. Quando você se arrepende genuinamente, você entende que não dá mais para viver no pecado. Depois que você conhece Cristo, não tem como, né? Uma vez colocando a mão no arado, não tem como olhar para trás. Já era. Quando Jesus te encontra, já era, meu irmão. E se você está perdido, se você está fora, volte, se arrependa de novo, faça esse passo a passo. E lá em Romanos 8, Paulo traz a importância da vida no Espírito. Então, é sair da vivência pela carne para começar essa vivência no Espírito. Pois agora existe uma nova direção. É isso que Paulo traz nessa sequência. Em Romanos 6, morte por pecado. 7, conflito interno, que é um conflito muito complicado quando a gente começa a entender, e é militar contra a carne mesmo, é batalhar para poder viver no espírito. E aí, quando traz a carta aos Gálatas, Paulo ele mostra as nossas duas naturezas, lá em Gálatas 5. A primeira natureza são as obras da carne. O que que essas obras da carne, quais são os frutos que elas geram? Ou o que é gerado a partir dessas obras? Vem através da prostituição, impureza, idolatria, inveja, ira e egoísmo. Só que ele traz esses frutos do Espírito. Então, Paulo, em Romanos, ele traz esse conceito e reforça aqui em Gálatas. Frutos do Espírito: amor, alegria, paz, domínio próprio. Então, a partir do momento que você tem esse entendimento, o que que a carne ela quer e o que que a carne gera e proporciona? Impulsividade, ego, prazer momentâneo e destruição. Então, se você está sendo uma pessoa que está vivendo pela carne, o que é gerado é impulsividade. Se você é uma pessoa impulsiva, vem da origem da carne. Mas quando falamos de espírito, os frutos do espírito e as obras do espírito, traz domínio próprio. Ao invés de ego, o, o espírito traz submissão. Ao invés de prazer momentâneo, propósito eterno. Ao invés de destruição, traz vida. E é isso que nós precisamos trabalhar a partir de Cristo. E a verdade central disso tudo é que o arrependimento real troca a fonte da vida. O arrependimento real troca a fonte da vida. Antes, carne, agora, espírito. É o que nós falamos aqui anteriormente. Sair da natureza caída de Adão para se tornar uma nova criatura em Cristo. E a partir desse momento, nós precisamos entender como eu aplico esse passo ou como eu permaneço dando esse passo. Primeira pergunta, que são perguntas difíceis, né? Você apenas sente culpa ou muda? Por quê? Se você tem a consciência do pecado, o entendimento do pecado e não faz nada com isso, só sente esse arrependimento, nós falamos no início, é o arrependimento do mundo, é a tristeza do mundo. Mas se você muda, toma uma ação, então, é um arrependimento de Deus, é uma tristeza de Deus. Você
Continua nos mesmos ambientes, mantém os mesmos hábitos, alimenta os mesmos desejos? Aqui é uma pergunta de confronto. Lembra que nós falamos? Aquele que aceita o confronto se transforma. Quem ama a transformação aceita o confronto. Então, quem de fato quer se transformar, porque o evangelho não é para todo mundo, não. E isso é uma verdade dura de engolir. O evangelho é pregado para todos, mas não é qualquer um que recebe. E Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que quiser. Então, nós estamos aqui nesse momento pregando o Evangelho. E Evangelho tem como uma tradução a Boa Nova. Só que não são todos que querem mudar. Então, tem gente que aceita a culpa somente, mas não faz nada. Tem gente que sabe do pecado, mas continua nos mesmos ambientes, fazendo as mesmas coisas. Tem gente que mantém os mesmos hábitos e tem gente que se alimenta com os mesmos desejos. Então, nós estamos trazendo aqui. A carne milita contra o espírito. E aí, Paulo, lá em Romanos, ele aprofunda que a carne é inimiga de Deus. Nós vamos ver isso ao longo dos passos que precisamos nos tornar uma nova criatura, um novo homem. E aí é o passo 5, morrer para o homem antigo. Então, para que você morra para o homem antigo e se torne uma nova criatura, seu arrependimento ele precisa ser verdadeiro, genuíno e real. E para você ter uma noção quais são os sinais da metanoia real, lembra? Metanoia, o que que significa? Mudança de mente, mudança de direção e mudança de rota. Esse é o significado. Mudança de mente, mudança de direção, mudança de rota. Mas espiritualmente, o que que significa? Abandonar o velho caminho e voltar para Cristo. Só que se você tem uma mudança de mente, uma mudança de rota, mas continua nos mesmos ambientes, mesmos hábitos e mesmos desejos, não tem mudança, não tem metanoia. Para você, de fato, falar, de fato, eu tive uma metanoia, de fato, eu tive uma mudança. Precisa ter mudanças de hábitos, mudanças de ambientes, mudanças de pensamentos, mudanças de desejos para ter mudanças de resultados. Então, é preciso trabalhar para essa mudança. É preciso ter novos hábitos. É preciso frequentar novos ambientes. É preciso ter novos pensamentos. E em uma das cartas de Paulo, ele fala que os pensamentos ruins sejam levados em cativeiro. É você pedir a ajuda do Espírito Santo, auxílio, o nosso paráclito, né, o nosso advogado, o nosso consolador, que sozinho a gente não consegue. Isso é fato. Isso nós falamos no capítulo, no versículo 1. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Sozinho não dá. Por isso que quando Jesus ele diz aos discípulos que ele vai, mas vai deixar o Consolador, da mesma forma que ele diz, estarei com vocês todos os dias. Aí, o arrependimento precisa de uma conexão com o pilar da dependência. Se você se arrepende, mas não depende, é ilusão.
Lá em Mateus, Jesus diz: se expulsa-se demônios de uma pessoa e esse demônio ele vai. Se a casa não é preenchida e quando ele volta, ele encontra a casa vazia, ele traz 7 juntos com ele piores. Então, arrependimento é um passo, dependência é um outro passo que compõe a conversão verdadeira. Então, arrepender é para ter mudança, mas é para ter mudança, mas para ter uma conversão. É preciso se preencher de Cristo. É preciso se preencher da palavra. É preciso se alimentar da palavra. É preciso de jejum, de oração, de construção em Cristo Jesus. E aí a gente tem lá em Mateus 7, onde Jesus diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam são considerados como sábios. Então, você está ouvindo, não sou eu, está ouvindo a palavra. Eu sou apenas um instrumento. E caso eu fale alguma coisa, vá conferir na palavra, porque todos os episódios eles são cristocêntricos, e é Jesus no centro. Jesus no centro, nosso suficiente Salvador. Isso tudo sem Cristo é ilusão. Isso tudo sem colocar Jesus no centro, sem dependência, que nós vamos falar nos próximos passos, é ilusão. É colocar Jesus no centro e se movimentar a partir dele. E a gente consegue enxergar isso tudo na trajetória de Paulo. E o programa é justamente para isso. Todo dia com Jesus, para alcançar a plenitude da nossa vida. É todo dia? É todo dia. E poderia acrescentar todo dia, toda hora, todo momento, todo minuto, em toda circunstância. O todo dia com Jesus tem que ser na essência. Porque a partir desse episódio, nós temos várias conexões. Nós temos o temor, que é o pilar, é entender que Deus é santo. Onde Paulo, quando ele tem aquele encontro, ele reconhece Jesus como Senhor. Ele sabe quem é Cristo. Temos arrependimento. Eu reconheço o meu pecado, eu tenho consciência sobre o meu pecado, e principalmente a metanoia, que é a partir do momento que eu reconheço o meu pecado, eu corrijo a minha rota. Porque reconhecer sem corrigir, de novo, ilusão. Um passo depende do outro. É um passo de cada vez, né? Não precisa ser rápido, mas precisa ser feito. Não precisa ser rápido, mas o passo tem que ser dado, que é ter temor, arrependimento, mas é preciso corrigir a rota. E o próximo passo que nós vamos trabalhar é o pilar da renúncia, que é renunciar o quê? Os nossos desejos, os nossos hábitos, os ambientes, os desejos da carne, para de fato se tornar uma nova criatura em Cristo. E arrependimento verdadeiro não muda apenas sentimentos. De novo, arrependimento verdadeiro não muda apenas sentimentos. Ele muda direção, mentalidade e destino. Se o seu arrependimento, nós já falamos sobre isso, é só para reforçar, ele é sentimental, não será transformacional.
Comece a se observar, comece a se entender e comece a se diagnosticar nesse sentido. Se eu falo que estou arrependido ou quando eu faço alguma coisa não tem mudança de direção, mudança de mentalidade e mudança de destino, pode reconsiderar. Pode voltar, respira e começa de novo. Então, o que nós queremos trazer para vocês hoje é esse nível de entendimento, esse nível de consciência, esse nível de clareza. É o famoso colocar uma luz. E Cristo diz: vós sois luz do mundo e sal da terra. O que é falado aqui é para apresentar Jesus, é para apresentar a luz do Evangelho, onde Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:4 que o Deus, Satanás, o inimigo, cegou o entendimento dos incrédulos. O que nós estamos fazendo aqui é colocar luz nesse entendimento para poder enxergar o poder do Evangelho. E para a gente finalizar, uma oração para você ir interiorizando comigo, ou, se possível, repetindo. Diz assim: Senhor, eu não quero apenas remorso, eu quero transformação real. Corrige minha rota, muda meus pensamentos, muda meus hábitos, muda minha direção, me ensina a viver no Espírito. Em nome de Jesus. Amém. E que a partir desse episódio você possa entender que reconhecer o pecado não basta. O arrependimento precisa gerar mudança. A carne precisa morrer e a vida no espírito precisa começar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti. E se Ele permitir, estaremos nas próximas semanas com mais um episódio todo dia com Jesus, para que possamos alcançar a vida plena. Vamos juntos e que Jesus seja o nosso centro. Amém.